Olá, dando continuidade sobre a eternidade, porque Deus não desistiu de criar o ser humano, mesmo vendo que o ser humano ia pecar e que ia vir sofrimento. Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, o ser humano, ele gosta da vida, e Deus viu que seria dessa forma. Deus viu que o ser humano ia amar a vida, não ia estar aqui em uma tortura, não, dizendo, mas que vida miserável, que coisa terrível, meu Deus, estou sendo torturado. Não, o ser humano ia ter sofrimento, mas o sofrimento insuportável, o sofrimento humano insuportável, Deus viu que seria somente fases. Quer dizer, há sofrimento na Terra, tem gente que tem mais tempo de sofrimento, muito mais do que outras, mas que dá para ir levando, né? Tipo, mesmo que seja empurrando com a barriga, mas dá para ir levando. Mas sofrimento insuportável seria somente fases. Deus viu isso também. O que Deus preparou para o ser humano é tão glorioso que ia valer a pena esse tempo que ia passar na Terra com bênçãos, com dificuldades. Então, Deus sabia que seria dessa forma. Agora, não pode comparar, né, o tempo com a eternidade, porque isso é fases, como eu disse. Se juntasse todo o sofrimento de cada ser humano em particular, né, de cada vida, se juntasse todos os seus sofrimentos insuportáveis de uma vida, juntasse tudo para ver quantos meses ou anos ia dar, então eu acredito que a maioria não ia ter um ano de sofrimento insuportável. Então, agora o que Deus tinha preparado para o ser humano, o que Ele preparou desde a eternidade, que eu acredito que toda a glória que Deus preparou, programou para o ser humano, eu acredito que Deus já havia preparado na eternidade. E quando Ele planejou criar o ser humano, eu creio que Ele já planejou todas as coisas, né, a vida de glória, tudo que Ele tinha, o propósito de Deus para a humanidade. Então, quando Deus planejou criar o ser humano, Ele planejou também criar o tempo, né? E Deus sabia que o tempo, ele é passageiro. E não pode comparar tempo com a eternidade. E, como eu disse, a vida é boa e sofrimento insuportável é fases. E na eternidade, fazendo uma conclusão aqui, e na eternidade, Deus tinha preparado planos de glórias, de estupenda glória, que palavras não podem descrever, e é eterno, né? É para toda a eternidade. Então, ia valer a pena Deus criar o ser humano, mesmo que haveria sofrimento. Então, agora, que glória é essa? Que glória é essa? A Bíblia diz, o que podemos entender é que o céu é tão, a glória do céu é tão magnífica que as ruas são de ouro. Agora a Bíblia não fala de que é feito as mansões, né? A cidade do céu, as mansões. Mas dá para imaginar, dá para prever, dá para entender. Fica fácil de entender que não é de cimento. Então, o que a gente pode entender é que é ou de ouro, as casas, ou de pedras preciosas, né? É uma dessas duas coisas. Mas se as ruas são de ouro, então provavelmente as mansões é de pedras preciosas. Agora imagina,
mansões de pedras preciosas, ruas de ouro, né? E o rio da água da vida, a árvore da vida, a belíssima árvore da vida dando seus frutos, né? Tudo isso, imagina a beleza que é o céu, a glória que é o céu. Agora, tudo isso, toda essa beleza toda, ainda não está dizendo tudo. Porque a Bíblia, ela mostra que tem muito mais coisas que vai ser surpresa. Coisas de glória que vai ser surpresa, né? Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E nesse arrebatamento, Paulo, a Bíblia diz que Paulo viu coisas inefáveis, que ao ser humano não é lícito contar, não é lícito dizer, não é lícito, ele não pôde escrever. Paulo não pôde registrar o que ele viu, porque não foi lícito a ele escrever. Talvez, quem sabe, por não haver palavras para descrever, para registrar isto, né? Então ele viu coisas inefáveis que não pôde nem registrar. Também tem um versículo que diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não desceu para o coração do homem, quer dizer, o homem não pôde nem imaginar na sua mente e descer isso para o seu coração, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para todos aqueles que amam a Deus. Então essa glória tão infinita, que tão imensa, né? Infinito é Deus só. Essa glória é tão imensa, não pode ser imaginado pela mente humana, não tem condição, a mente humana não pode calcular, os ouvidos humanos nunca ouviram, então ainda é mais do que aquilo que a Bíblia já fala, porque aquilo que a Bíblia já fala, a gente já sabe, né? Então a gente já imagina. Mas aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E também, como eu disse antes, para fechar com chave de ouro, a palavra de Deus diz assim, que toda o sofrimento, né, as aflições do tempo presente, não são para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Gente, meu Deus, depois de toda essa glória, ainda a Bíblia vem dizer que tudo isso ainda não pode ainda, né, voltando ao versículo, as aflições do tempo presente não são para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Olha, então há muita surpresa, o que tem preparado é muito glorioso. E isso Deus preparou para todo ser humano. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Então todos, é para todos. Agora, o ser humano que não entrar no plano da salvação, ele não entra por escolha própria, porque o plano foi feito para todos. Então, a salvação de Deus é para todos. E então esse é o motivo pelos quais Deus não desistiu. Agora, fazendo o resumo, Ele já nos amava, Ele fez um plano para resgatar o ser humano, um plano perfeito e plenamente poderoso e eficaz. Como eu disse, poderia salvar 1 milhão de mundo de pecadores. Esse plano, esse único plano, ele tem o poder de salvar 1 milhão de mundo se tivesse, mas só tem esse mundo. Não existe mais mundo com pessoas.
A Bíblia não dá pista nenhuma disso. Então não existe. Nem a Bíblia, nem a ciência. Então, mas não importa. A Bíblia não diz, né? E então ela não dá nenhuma pista. Então é esse mundo. Só existe esse. Mas ainda que houvesse 1 milhão de mundo de pecadores, o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus, ele tem poder infinito. E então esse plano ele foi feito para salvar toda a humanidade. E quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou toda a humanidade. Todos já foram perdoados. Todos. Está todo mundo salvo então? Não. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então cada um tem que tomar a sua própria decisão de se arrepender e entrar no plano da salvação de Deus. Então, o plano é para todos. Então ele fez um plano para salvar toda a humanidade. Ele já nos amava e ele sabia que as aflições do tempo presente não era para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. É claro que nesse sentido a Bíblia está falando mais diretamente ao sofrimento daqueles que sofrem por amor da palavra de Deus, mas também podemos incluir todo o sofrimento que passamos na terra. Todo o sofrimento humano não pode comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Então, a questão é, todos têm o direito de entrar no plano da salvação, mesmo que aqui na terra tenham uma vida de sofrimento, mas ao se arrepender dos pecados, ele é salvo. Ao se arrepender, deixar o pecado e entrar, passar a obedecer à palavra de Deus, é salvo. Então, a salvação, o plano é para todos. Então, ninguém vai poder dizer, Deus foi ruim. Não, ele fez o plano para todos. Então, e ele já havia preparado uma glória para o ser humano. Então, e o tempo, não se pode comparar o tempo com a eternidade. Para Deus, a vida é tão rápida que ele comparou como a névoa que passa, que sai, aparece e já em seguida desaparece. Ele comparou também, que está na palavra de Deus, como a fumaça que sai da chaminé. Imagina a velocidade, a fumaça sai um pouquinho, distancia um pouquinho, já se apaga, vai se apagando. E ele comparou também como a flor da erva que cai, que nasce bonitinha, toda bonitinha ali, mas logo ela murcha e cai. Então, é comparado também a vida humana como um assopro, né? Já foi. Então, essa é a comparação de Deus para a vida humana, né? A brevidade da vida para Deus é dessa forma, assim que Deus vê, porque Ele está na eternidade e Ele sabe de toda essa estupenda glória que Ele preparou para o ser humano na eternidade. Então, esse tempo curtinho, esse assoprozinho, com sofrimento, tem sofrimento? Tem. Mas é rapidinho, né? Como foi, acabou. Então, para Deus, Ele sabia que ia valer a pena Ele tocar em frente o seu plano e criar o ser humano. E agora, o próximo assunto, né? Então, se Deus nos ama tanto e Ele quis levar em frente o seu plano, então por que Ele não tirou o sofrimento? Então, este é um assunto para o próximo vídeo. Então, até já.